Talvez dá para ouvir melhor. Olha para o seu irmão e fala assim: você é um vaso escolhido de Deus. Mas, não, vocês estão com vergonha? Eu vou esconder aqui, vocês falam. Talvez eu sou muito feio, aí vocês estão com vergonha de mim. Eu quero ouvir daqui, vocês falam um para o outro: você é um vaso escolhido de Deus. Está baixo ainda, está baixo. Eu quero ouvir, pode falar. Amém. Pode sentar. Então vamos ler a escritura que diz aqui em Atos, capítulo 9. E nós vamos começar no versículo aqui, o versículo 11, que diz assim: e disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Nós vemos aqui nesse versículo, Deus está falando para um homem, para ele ir a tal lugar, porque ali tinha um homem orando, chamado Tarso, chamado de Saulo. Agora no versículo 12: e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Esse homem para quem Deus estava falando era Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Agora, preste bem atenção aqui, jovem, no versículo 13, versículo 13. E respondeu Ananias ao Senhor. Deus falou para Ananias, esse homem, levantar, ir lá e orar, colocar a mão sobre Paulo. E vamos ver o que Ananias questionou a Deus. E respondeu Ananias ao Senhor: muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito em teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos príncipes, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocarem o teu nome. Então Ananias começou a interrogar Deus. Ele começou, certamente ele falou tanta coisa desse amado Saulo, e Deus calmamente deixou Ananias falar. É uma lição para nós, porque Deus, ele sabe ouvir também. Porque quando Ananias começou a questionar a Deus, Deus podia ter falado: não, Ananias, para, é eu que estou te mandando. Você está questionando o Deus de Israel? Você está duvidando do meu mandado, do que eu mandei você fazer? Mas Deus estava ali calmamente, esperando só a oportunidade para falar para Ananias. Aí nós paramos no versículo 15, né? Então depois que ele falou tudo de Saulo, então Deus disse: porém o Senhor vai, porque é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Deus deixou Ananias falar muitas coisas, e falou para ele: esse homem, Ananias, é um vaso escolhido.
E vocês viram um pequeno desenho aí? Porque para um vaso ter valor, ele tem que ter algumas características. Se as jovens pararem numa loja para comprar um vaso, o homem também comprar um vaso, quando vocês crescerem, tiver suas esposas, vocês casarem, houverem tempo, haver esposa que gostar de um vaso, vocês vão ter que ver qual é a característica desse vaso. Ó, é o seguinte, aí o vendedor vai começar a falar, esse vaso aqui ele é feito de cimento, ele não é bonito, mas ele é resistente. Quando você vai olhar a característica de um vaso, muitas vezes, as pessoas querem olhar somente a beleza. Mas, as características, eu quero falar para vocês nessa noite, nessa tarde, vocês vão ver que Deus pega vasos até leprosos, para fazer algo para Ele. Então vocês vão ver a importância de saber qual é de que você é feito, e para que você está aqui, e para que vocês nasceram nesse tempo. O vaso escolhido de Deus, muitas vezes, para ser um vaso escolhido, ele tem que ser lapidado, ele tem que ser chacoalhado, porque se você pegar um vaso natural e colocar ali uma terra e jogar uma água e ele derreter, que benefício trará esse vaso para quem quer ter uma flor plantada? Ele escolheu um vaso jovem. A coisa mais importante é nós sabermos de que nós somos feitos. E para que Deus tem nos colocado nesse dia. Eu sei que um vaso escolhido, tem muitos vasos por aí, vocês sabem disso. Mas eu quero falar para vocês, jovens, vaso escolhido. Porque tem muitos vasos, mas qual é o vaso escolhido? Qual foi aquela mulher que chamou a atenção de Boaz? Tinha ali, não foi várias ali, apresentar para o rei? A Vaste, ela era um vaso. Mas ela não se portou, ela não se colocou na condição de um vaso. Ela não viu a posição dela, que ela era uma rainha. Então o rei foi escolher um outro vaso. E quando Deus veio para Israel, Israel rejeitou. Então Deus falou assim, agora eu vou para os gentios e vou tirar um outro vaso, que é minha esposa. E qual foi que chamou a atenção do rei? A Esther. Mas Esther, qual eram as características de Esther? Esther, ela gostava de pintura? Esther, ela gostava das joias? Não. Qual era a característica de Esther? Para chamar a atenção do rei. Então eu quero falar para vocês, jovens, nessa tarde, sobre a importância de você saber que você é um vaso escolhido de Deus. Deus, eu gostaria que o irmão lesse uma escritura, que vocês vão ver que quadro. Vocês sabem que quando o povo de Israel foi cercado a Samaria, eles ficaram ali sem comida, e o exército da Síria tinha cercado aquele povo. Gostaria que o irmão lesse essa escritura, depois vamos falar um pouquinho sobre esses 4 homens. Esses 4 homens que Deus escolheu para salvar uma nação. Deus salvou uma nação
através desses 4 homens. E vamos ver a condição natural desses 4 homens. Por favor, irmão Saulo, 2 Reis, né? Os capítulo 7. Não, isso. 2 Reis 7, do 3 ao 6. 2 Reis, se os jovens quiserem marcar a escritura, chegar em casa, ler o capítulo todo. Eu vou estar falando um pouquinho do capítulo, um pouco de cada versículo. 3 ao 6? Isto. Não, vamos ler do 7, né? 7. É o 7 do 3 ao 6, isso. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam o rei de Israel. Contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Amém. Deus abençoe, irmão. Nós vemos nessa passagem da Bíblia que Deus escolheu 4 homens leprosos para salvar uma nação. A Bíblia diz que a cidade de Samaria, ela foi cercada. Ela foi cercada pelo rei da Síria. E o Mombrana disse que ali foi aonde que aquele povo cumpriu uma escritura, uma profecia, que quando eles chamaram Jesus de vampiro, Samaria ela estava cercada, e aquelas mães, ela trocava de criança uma com a outra, para comer os seus próprios filhos. Então Samaria estava cercada. Se tentasse sair alguém de Samaria para buscar comida, ali havia arqueiro do exército do Ciro, que jogava flecha e matava, ninguém conseguia sair daquela cidade. Então esses 4 leprosos, vocês viram, que eles começaram a falar um pelo outro. Esses 4 leprosos estavam à entrada da porta, e nós sabemos que, se vocês lerem em Levítico 13, como que era tratado os leprosos? Eles eram colocados para um arraial. Eles eram separados de todo o povo de Israel. Eles não ficavam juntos. Então esses 4 leprosos, eles estavam ali, e eles começaram a conversar um com o outro. E eles falaram assim: entrar em Samaria não tem como. Porque Samaria, ela está fechada o portão, ninguém sai. E também, se nós entrar lá dentro, não vai ter comida. E se nós ficar aqui fora, nós vamos morrer. E o que mais me chamou a atenção, jovem, nesses 4 homens leprosos, foi a determinação. A determinação desses 4 homens leprosos. Eles estavam sem comida no arraial. Se eles chegassem ali em Samaria, não conseguiam entrar, porque o muro estava fechado. E se também eles entrassem, não tinha comida. E quando um leproso chegava numa cidade, ele tinha que chegar gritando: leproso, leproso, e o povo saía correndo. Mas se ele entrasse dentro de Samaria, o povo matava ele. Então esses 4 homens leprosos, eles chegaram a pensar: qual a diferença
Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. E esse é um quadro perfeito que nós temos visto. Aqueles que quiserem ficar em Laodiceia, vai morrer, não tem outro jeito. Esses leprosos, eles tiveram uma determinação. Falou assim, ó, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Mas, que tal nós ir lá no arraial de Círios? Lá está o exército de Ciro. Eles estão esperando só a hora para entrar e matar. Mas vamos chegar lá, quem sabe que se ele não matar nós, ali talvez tenha comida, porque eles estão comendo. Talvez aquele leproso de longe, eles começaram a sentir o cheiro do carneiro assado. Então, vocês viram que a Bíblia diz? Que quando aqueles 4 leprosos, eles voltaram pela manhã, a Bíblia diz que pela manhã, Deus está mandando, Elias estava preso dentro daquela cidade também, Eliseu. E Eliseu tinha dado uma profecia que no outro dia, a tal hora, no começo do versículo, irmão, poderia ler, irmão, por favor? Está aberto aí? Leia a primeira escritura aqui. Há profecias que Eliseu tinha falado para o rei. E vamos ver o que um homem que estava encostado no ombro do rei, o que falou. Leia, por favor, irmão. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. 2 também? Não, lê, por favor, lê o outro, por favor. Porém, um capitão em cujo a mão com o rei... Preste bem atenção, o capitão estava com a mão no ombro do rei. E vamos ver que esse capitão falou. Olha que falta de revelação e de sabedoria e de discernimento. Para saber que ele estava falando com um homem de Deus, chamado Eliseu. Porém, o capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia-se ir fazer isso? Ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Eliseu falou: você vai ver a comida, mas você não vai comer. Ele duvidou da palavra de um profeta. Então, se vocês verem, vocês vão ver, se vocês chegarem em casa, lê esse capítulo, 2 Reis, capítulo 7. Então, o rei, quando viu aquela profecia de Eliseu, ele falou assim, esse homem, mas nem se Deus abre a janela no céu, cai a comida, porque Eliseu,